de maquilhagem. E então eu hoje trago uma maquilhagem que é a de muitas, a sua favorita, que é o Smokey Eye preto. Finalmente eu nunca tinha feito em vídeo aqui para vocês um Smokey Eye preto e hoje vou ensinar-vos como eu faço o meu da primeira maneira que eu fiz e que funcionou comigo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que foi a primeira técnica que eu comecei a fazer, o Smokey Eye, e que deu certo finalmente. Obviamente não foi eu que inventei esta técnica eu vi em youtubers, não vou dizer qual porque eu já não me lembro, mas quando eu não sabia patavina de maquilhagem e queria fazer era aquela que funcionou para mim, ou melhor, foi aquela que funcionou para mim e que eu consegui finalmente começar a fazer um Smokey Eye preto. E então eu hoje tenho aqui um fundo novo glamouroso dourado para vocês, super a minha cara e eu adorei mesmo esta cor. E pronto, vamos então lá começar. Uau, que susto! Vamos começar de cara limpa, isto porquê? Porque a sombra preta suja imenso, por isso convém estar já com a pele limpa, que é para depois limpar facilmente com um disco de algodão e etc. Eu quero avisar que eu estou com dois tons, sim. Eu tenho autobronzeador no corpo, por isso eu estou mais escura no corpo do que na cara, porque eu não aplico na cara. Mas eu controlo isso com a base, escolhendo uma base mais escura. Então vou começar assim de cara limpa e vou começar por aplicar um primer de sombras. Eu vou utilizar este aqui da Urban Decay e eu vou pegar aqui um pouquinho e vou aplicar de um lado e de outro a toda a volta do olho. Isto vai evitar que a nossa sombra caia e que dure imenso tempo na pálpebra e etc. Por isso aconselho sempre a aplicarem um primer. Em seguida vou precisar de duas coisinhas, um pincelzinho assim, mais achatado, para sombras em creme, e depois vou utilizar este Black Bean da NYX para criar uma base preta, porque eu quero um olho bastante preto, mesmo um preto intenso, e algumas sombras não chegam a esse preto intenso, por isso eu vou utilizar esta base de sombras aqui por baixo para intensificar a sombra preta que eu vou aplicar depois. Então vou aplicar aqui na pálpebra móvel e só na pálpebra móvel. Assim, mais ou menos. Não precisa de ficar muito perfeito porque, como eu disse, é uma base. E então depois eu vou com o pincelzinho, vou só espalhar aqui um bocadinho melhor para não ficar aquelas quebras. E já está. Agora vou fazer o outro olho da mesma forma. Eu gosto de utilizar este jumbo da NYX porque eu acho que é muito mais fácil de espalhar do que um lápis preto. O lápis preto por norma é um bocadinho mais difícil de espalhar e então eu prefiro utilizar esta sombra cremosa. Se vocês tiverem uma sombra cremosa assim, também escurinha, também podem utilizar no lugar deste lápis, como é óbvio. Vou usar aqui um lápis mais escuro para tapar essa zona, que é para não se ver. Como eu já disse, é uma base, não precisa de ficar assim muito perfeito, desde que tape esta zona. Vamos então agora selar esta base preta com uma sombra preta, claro. Eu vou utilizar uma sombra preta mate, mas se quiserem podem utilizar uma sombra preta com brilhos ou etc, como quiserem, mas eu hoje vou utilizar o mate para ser a coisa mais simples, um olho preto simples.
E então vou utilizar a minha Naked 2, a sombra Blackout. Vou pegar aqui um pouquinho com um pincel. Vou tirar o excesso, porque mesmo assim vai fazer uma sujeira enorme. Tirar o excesso e agora vou depositar. Depositar o que é que quer dizer? Damos pequenas pancadinhas com o pincel com a sombra preta. Não é esfregar, é só mesmo umas pancadinhas muito levezinhas para a sombra fixar e também agarrar no sítio e fazer a menor sujeira possível. E já está. Vocês podem ver que o preto agora ficou mais intenso e não tão brilhoso. Para ficar completo com o resto do olho. Vamos passar para o seguinte passo, que é marcar o côncavo, que é provavelmente a parte mais difícil do Smokey Eye, aquela que temos que fazer um degradê perfeito. Então eu vou começar por utilizar uma sombra castanha escura, e eu explico-vos já porque é que eu vou usar primeiro o castanho e não o preto. Se eu usasse o preto diretamente, iria logo marcar e ficar um ar mais pesado. Eu vou marcar antes com o castanho, para ficar assim um degradê mais bonito. Então tenho aqui o pincelzinho. Como vocês podem ver, eu não estou a utilizar os pincéis de esfumar enormes, porque é uma cor que eu só quero que fique mesmo ali no côncavo e não quero subir muito com ela. E então vou aplicar com este assim mais pequenino e vou aplicar aqui na bordinha da nossa base de sombras. Eu vou andar para trás, para a frente com esta cor aqui. Automaticamente, quando começamos a aplicar a cor no côncavo, também surge aqui o preto, e então nós vamos dar então uma misturada entre os dois tons, mesmo aqui. Agora vou pegar num pincel mais aberto e vou esfumar a borda deste castanho aqui. Com o mesmo pincel, eu gosto de utilizar uma sombra mais quente aqui no limite do côncavo, e por isso vou utilizar este castanho mais alaranjado e vou só aplicar aqui mesmo no finalzinho.
só mesmo com a sombra preta e só mesmo um pouquinho, eu vou começar a aplicar aqui nas bordinhas do preto com o castanho. Depois pego um pincel assim mais fofinho, mas pequenino. Este da Real Techniques é ótimo para isso. Vou aqui ainda misturar, dar uma esfumadinha de leve. Para disfarçar. De forma a dar um degradê. Eu vou aplicar aqui novamente a sombra. Agora vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha, vou utilizar a Booty Call da Naked 2 e vou aplicar aqui mesmo abaixo da sobrancelha. E agora vou fazer a parte de baixo aqui da rente das pestanas inferiores e vou utilizar aquele castanhinho escuro que eu utilizei para fazer o côncavo, para marcar. E vou marcar primeiro com um pincel lápis, vou aplicar aqui nesta zona. E então primeiro faço com o castanho e agora o preto, só mesmo rente às pestanas inferiores, só mesmo assim. E depois vimos sempre com o pincelzinho que utilizamos anteriormente, misturar os dois tons. Eu hoje não sei o que é que se passa, mas eu estou para enfiar os pincéis nos olhos. Hoje vou utilizar este aqui que é o Super Choque da Avon e vou aplicar aqui mesmo e dar uma borradinha aqui nas pestanas. Outra borradinha aqui. Vou desenhar aqui um pouquinho do canto, porque eu gosto. Só mesmo um pouquinho. Pronto, as partes das sombras já estão terminadas. Vou agora só aplicar a máscara de pestanas e depois também as pestanas falsas, se vocês quiserem. E então eu hoje vou aplicar a máscara só mesmo assim, porque eu vou aplicar pestanas falsas, logo não precisa de estar muito carregado em rímel, nem as pestanas assim tão volumosas. Eu gosto de aplicar a máscara antes de aplicar as pestanas. Isto porquê? Porque eu guardo sempre as minhas pestanas para reutilizar outra vez. Se não for suja de máscara, claro. As pestanas postiças dão para ser reutilizadas algumas vezes, desde que retirem sempre a cola da vez anterior, aquela cola seca.
Uma coisa que eu gosto imenso é de abusarem nas pestanas inferiores. Ficam um ar mais de boneca. E agora vou aplicar deste lado aqui. A máscara que eu estou a utilizar hoje é a Extra Lasting da Avon. É uma máscara que eu gosto bastante de utilizar só mesmo para aplicar aqui nas pestanas inferiores. Contudo, têm de ter cuidado porque ela demora um pouquinho a secar e se eu espirrar agora borra tudo. E eu espero que não venha nenhum espirro. Então hoje vou aplicar umas pestanas falsas. Eu hoje vou utilizar estas aqui da Allure, da linha da Katy Perry. Estas são as Oh My! E são mesmo uns abanadores. Agora vamos passar para, finalmente, a pele. É agora a parte que eu mais adoro. Tem as pestanas a tocar nas sobrancelhas, é super estranho. Mas pronto. Vou então aplicar um primer facial. E hoje vou utilizar um fraquinho. Um da Moa mesmo, só para acabar com ele. Ele é muito parecido com o da Benefit. E eu vou aplicar até que não sujei nada da sombra. E alargo, porque eu normalmente sujo e não é pouco. E eu acho que foi de estar a gravar o vídeo, então, para não fazer assim aspecto de feiosa, não é? Se bem que eu não estou muito bonita. Então eu tive assim muito cuidado para não borrar tudo. Eu acho que este vídeo vai ficar longo porque eu estou a falar muito, mas digam-me nos comentários se vocês preferem vídeos assim falados ou se preferem só mesmo assim rapidinhos para ver o que eu faço e não interessar nada à minha conversa, não é? Já nem sei o que é que eu ia dizer. Agora vou aplicar a minha base. Eu vou utilizar esta aqui da Fit Me da Maybelline. Não é das minhas favoritas, contudo é aquela que está mais ou menos no meu tom, porque é das mais escuras que eu tenho, porque eu sou sempre branquinha. E vou aplicar com este pincel mesmo da Essence, que eu gosto bastante. Agora sim é que se vai perceber a maquilhagem, já se nota uma grande diferença. E tenho aqui um panicãozinho do meu gato. Eu aqui com muito cuidado para não fazer asneira. Vou então penteá-las. E tenho sobrancelhas menos intensas do planeta. Então vou utilizar o meu Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills. Só pegar aqui num pincel para espalhar isto melhor, porque sem querer eu coloquei muito. Isto de estar a olhar para o espelho, para a câmera e não olhar para os produtos, tem destas coisas. Agora vou aplicar um bocadinho de corretor numa zona que eu acho mesmo essencial. Eu vou aplicar aqui um pouquinho neste canto do olho. Porque senão dá um ar sujo. Agora vou retirar aqui o excesso do corretor com um cotonete. E agora vou aplicar o meu pó Mineralized Skin Finish no tom Light, mesmo aqui em cima do corretor.
Este é o Prime and Fine da Catrice. Só para matificar aqui um pouquinho a minha pele. Minha pele não é oleosa, mas a base que eu usei eu acho que ficou um aspecto um pouco oleoso na pele. Então vou começar por utilizar este pó, este bronzeador da Bourjois. Eu vou aplicar aqui um pouquinho, só para modelar, dar um aspecto bronzeado. Vou aplicar aqui um pouquinho na testa. Visto que a base também não está a 100% o meu tom e é dos mais escuros que eu tenho. Para ficar assim com um glow bonito na pele, eu vou utilizar umas pérolas bronzeadoras, estas mesmo aqui da Avon, e vou aplicar só mesmo um pouquinho por cima daquilo que eu fiz anteriormente. Agora vou utilizar o meu Bahama Mama da The Balm para definir mais, porque ele é um bronze assim muito escuro, muito acastanhado. E eu gosto de bronzers assim com um toque mais dourado para bronzear o rosto, mas para definir este é mais ideal. Vou utilizar o meu natural, porque eu adoro este blush, é um blush que dá bem com tudo. Então vou só pegar aqui, no meu pincelzinho e vou aplicar aqui nas maçãs do rosto. Vou aplicar o meu iluminador e vou utilizar este porque é o meu favorito, que é dourado, e então eu, como estou assim um bocado bronzeada e tal, acho que também é o que vai melhor. Eu só estou à procura de um pincel para aplicar o iluminador. Então vou aplicar com este mesmo. E eu vou aplicar aqui um bocadinho. Eu gosto de bochechas iluminadas. Vou aplicar um pouquinho no nariz, um bocadinho na testa, um bocadinho aqui nas lábios. Olhem só o que acabou de acontecer com o meu pincel de pó. Acabei de sujar com um corretor ainda por cima. Agora tenho que ir pegar noutro. Vou utilizar este aqui do Off Fiber. Vou aplicar aqui. Vou mostrar-vos aqueles dois que eu vou utilizar, que é o lápis da Bourjois no tom Cotton Candy e o batom Pink Nouveau, que é, acho que é assim que se diz, não sei, que é um rosinha. Pronto, e agora vou aplicar aqui o lápis e o batom. E agora vou aplicar este batonzinho. Acabei de sujar o dedo. E pronto
pronto meninas, espero que vocês tenham gostado. Deixem-me o vosso feedback se gostaram ou não deste vídeo e também se preferem os tutoriais falados e explicados passo a passo ou se preferem tutoriais mais rápidos onde eu não falo. E pronto, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero-vos no próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei e de subscrever o canal. Até à próxima e bye, beijinhos! Mua!